Olá, eu me chamo Laiane e eu sou voluntária de Administração Científica do IFPE Campus Recife. E aí eu vou apresentar um pouco sobre o meu plano de atividades, né, meu projeto, que é intitulado como Redução das Áreas Verdes Protegidas, motivadas pelo crescimento urbano na área de proteção ambiental APA de Santa Cruz. E meu professor orientador é o professor José Bento. Então, para iniciar, vamos falar um pouco sobre como o território nacional sofreu inúmeras mudanças a partir da ocupação vegetacional, né? Então a gente começou com mata nativa e ao passar do tempo foram mudando vários tipos de, de ocupação vegetacional, né? Então houve cultivo de cana, de café, enfim. Atualmente, o espaço inicialmente ocupado pela Mata Atlântica abriga 60% da população brasileira e a maioria das grandes cidades capitais do Brasil. Como forma de proteger essa Mata Atlântica e seus remanescentes, várias unidades de conservação foram criadas para proteger esses espaços, né? Então, porém, infelizmente, a degradação ambiental, principalmente resultado da urbanização, apresenta um grande risco nas unidades de conservação, pois a urbanização desenfreada tem como uma de suas consequências a redução dos espaços verdes urbanos. Então, quanto mais desmatamento, né? E aí essas áreas elas são supridas, são suprimidas. E aí, no caso desse estudo, será analisado o espaço temporal do bioma Mata Atlântica e a degradação ambiental na área da APA de Santa Cruz, com utilização de imagens e do sensoriamento remoto. E aí a gente traz como objetivos o principal, né, que é analisar a área de cobertura e expansão urbana imobiliária da APA de Santa Cruz nos últimos 10 anos. E objetivos específicos nós temos: realizar um levantamento através de imagens de satélite para mapeamento e delimitação da unidade de conservação APA Santa Cruz, especialmente no município de Itamaracá, demonstrar o avanço imobiliário sobre a APA nos últimos 10 anos, quantificar a área verde subtraída que deu lugar ao aumento imobiliário e, por fim, sugerir medidas protetoras e mitigadoras perante o desmatamento controlado do município. Como a literatura, a gente traz aqui o conceito da Mata Atlântica, né? Então, que ela ocupava aproximadamente 12% do território nacional e que é um bioma responsável por muitas coisas, né? Como, por exemplo, regulação do fluxo de mananciais hídricos, ela assegura a fertilidade do solo, controla o clima e etc. Como forma de proteção, não apenas da mata, mas de outros biomas nacionais, começaram a ser criadas unidades de conservação, né, que são consideradas uma das principais ferramentas de proteção de espécies, né, e ecossistemas, e são territórios designados para a conservação dessas paisagens, né? Então, para o SNUC, a APA, que é um tipo de conservação, é uma área em geral extensa e ela permite um grau de ocupação humana, porém deve assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais presentes naquele ambiente, né? E aí, por fim, trazemos o conceito de geoprocessamento, que é o conjunto de tecnologias voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. E aí a gente analisa e cruza dados e, especialmente, se tratando de ecologia, né, utilizando o geoprocessamento, conseguimos analisar diferentes elementos, analisando de forma temporal. A metodologia do nosso trabalho foi por 4 etapas, né? Então, primeiramente foi o levantamento bibliográfico, que foi a partir da CAPES, Cielo, CPRH e da SOS Mata Atlântica. Em seguida, a aquisição de imagens a partir do Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto da UFRPE, o GeoSsérie, e também pelo Google Earth. Tratamento de referenciamento, usamos o QGIS 2.18 e identificação das áreas, então foram identificadas remanescentes florestais com mais ou igual de 3 hectares e também áreas desmatadas para dar crescimento, espaço ao crescimento urbano. Inicialmente trazemos aqui um pouquinho falando sobre a APA de Santa Cruz, né? Então ela é uma APA estadual do decreto 32.488 e a APA de Santa Cruz é uma área de significativos gemações de Mata Atlântica e ecossistemas associados. Então, existem presentes nessa APA, né, espécies raras, proteção de solo, de mananciais, enfim. E a APA compreende 3 municípios, que é Itamaracá, Itapsuma e Goiânia. Então, aqui vamos especialmente trabalhar com de Itamaracá, né? Então aqui é um mapa falando sobre Itamaracá, né? Então é uma cidade
que tem todo o território dentro da APA e, além do mais, ela possui 6 RVS no seu interior. A principal renda dos moradores da ilha Itamaracá é a pesca artesanal, porém existe também o grande serviço e investimento imobiliário, principalmente como casas de veraneio. E aí, como consequência do turismo de veraneio, a gente percebe que existem aumento da quantidade de casas residenciais e chalés e, consequentemente, resulta em supressão da vegetação nativa bastante. Aí aqui, como primeiro dado, a gente percebe, aqui é um mapa, né? A figura 3 é um mapa de 2010, que então a gente percebe que foram diagnosticados 16 fragmentos florestais, cobrindo 50% da APA, perdão, 50% do município de Itamaracá, e aí cobrindo aproximadamente 3.318 hectares de vegetação nativa. E aqui a gente percebe em vermelho, né, no mapa, que a maior parte da área urbana se encontra no litoral. Na imagem seguinte, a gente vê, a gente já traz uma imagem de 2020 e a gente percebe que foram analisados 37 fragmentos florestais, então os fragmentos aumentaram, né? Sendo que, como consequência, a gente percebe que aumenta os fragmentos porque a área dele diminuiu, né? Então, houve um processo de fragmentação nessas áreas verdes, né? Então, percebeu-se que apenas existia 43% do território coberto por vegetação nativa e percebeu-se que houve uma perca florestal de Itamaracá de 7% em um período de 10 anos. E aqui a gente percebe também no mapa o como a vegetação e como a ocupação urbana ela cresceu mais para o interior do. Analisamos também os fragmentos, né? Então a gente dividimos ele em pequeno, médio e grandes fragmentos. E aí existem grandes consequências de quando os fragmentos eles são de pequeno porte, né? São menores, porque aumenta a facilidade de fragmentação, efeito de bordas, espécies exóticas, enfim. E aí percebeu-se que 50%, mais de 50% dos fragmentos eram de tamanho mediano, então isso é um ponto positivo, mas também merece muita atenção porque eles podem, né, ao longo do tempo, serem ainda mais fragmentados, não é? Como outro também resultado a gente percebe em relação a irregularidades percebidas. Então, se houver algum tipo de fragmentação no interior dos fragmentos ou nas bordas dos fragmentos. E a gente percebe que 70% dos fragmentos, eles apresentam sim algum tipo de irregularidade. E aí a gente percebe na imagem A uma clareira aberta no meio do fragmento florestal, né? E aí percebeu-se que as principais causas foi aumento urbanístico, solo exposto e cultivo de monocultura. E o principal motivo para uma fragmentação externa, né, na borda das áreas, como a gente percebe na figura B, é justamente pela consequência da aumento de expansão urbana. Então, o aumento da expansão urbana está pressionando esse fragmento florestal e ele vai diminuindo ao longo. E aí que a gente traz alguns tipos de medidas, né? Então, foram identificadas 59 áreas que merecem atenção do poder público e como principal causas foram construção de viveiros de carnicultura, monoculturas e aumento urbano. E trazemos algumas medidas, como por exemplo, restauração de áreas verdes, restauração das áreas com solo exposto ou com monoculturas. Também, criação de tipo de corredores ecológicos para poder facilitar esse fluxo gênico, facilitar a migração de espécies e também diminuindo o isolamento e extinção a curto prazo. E, por fim, a gente também solicita com que o poder público ele faça a fiscalização frequente nessas áreas verdes e também trabalhar a educação ambiental para com que a população residente da ilha de Itamaracá ela possa perceber o como é importante permanecer esses espaços verdes protegidos. E a gente conclui, né, que um dos problemas ambientais no Brasil é o alto índice de desmatamento, principalmente na região do litoral, e principalmente pela especulação imobiliária, né? Então, em Itamaracá, existe uma considerável proporção do seu território coberto de Mata Atlântica, porém, no espaço demonstrado, muitos seus remanescentes estavam fragmentados, e então a gente sugere um plano de manejo eficaz e políticas públicas para com que diminuam esse desmatamento, diminuindo assim as pressões sobre as áreas verdes, podendo assim continuar, né, preservar esse patrimônio ambiental. Aqui as referências agradecer ao IFPE pela pesquisa, né, por incentivo à pesquisa, a APA de Santa Cruz, a CPRH por todo o apoio para a elaboração dessa pesquisa.
E é isso, muito obrigada.